Vamos lá falar um pouquinho, então, da campanha. A campanha que começou dia 8, né? Então, iniciou aí a campanha de pólio e a multivacinação. Eu sei que tem pessoas que estão trabalhando já muito, né, para colocar aí em dia a carteirinha de vacina da criançada e dos adolescentes. E eu sei que tem unidades que também que estão muito tranquilas, né? Tem lugar que está mais tranquilo. E a gente vai conversar também no final sobre essa situação. Então, as campanhas, né? Campanhas de vacinação, elas existem já há muito tempo. E quem é mais antigo, né, na rede, vivenciou algumas situações em campanha, porque foi a forma como encontraram, né, de fazer uma vacinação em massa. Então a gente precisava vacinar uma quantidade muito grande de pessoas, fazer um movimento, uma mobilização para isso. Então, e por esse motivo, então foram criadas as campanhas de vacinação. E qual que é o objetivo, né? O objetivo da campanha, ela nada mais é do que a gente aumentar a nossa cobertura vacinal, a gente proteger uma quantidade maior de pessoas, a gente colocar em dia, né, trazer essa proteção e evitar, né, que as doenças se espalhem e controlar as doenças e erradicar, como nós já conseguimos erradicar algumas doenças. A gente vai falar mais pra frente disso. Então, assim, a vacinação, ela tem um benefício incrível na vida do ser humano, né, da humanidade como um todo. Eu digo que uma das maiores tecnologias é a vacinação, porque é através dela que você aumenta a sua expectativa de vida. Então, antes a gente tinha doenças que matavam muitas pessoas, que hoje são preveníveis, né? Então, as pessoas que morriam por todas as doenças que existem as vacinas, porque as vacinas existem para as doenças que matam, né? Então, são doenças que podem se agravar, então levavam as pessoas muito cedo. Então, com a vacinação, que é uma tecnologia maravilhosa, a gente consegue aumentar a expectativa de vida dessas pessoas, né? Então, esse foi um ganho muito grande para a humanidade, não só no Brasil, como no mundo inteiro, né? A gente tem a vacinação no mundo inteiro e ela surte aí os seus efeitos em todo o mundo. A gente sabe que a erradicação da varíola, a varíola humana, ela veio, foi feito todo um processo, né, de vacinação em massa, e aí houve a erradicação mundial. A gente tem aí quase que a erradicação da poliomielite. Infelizmente, a gente ainda tem a poliomielite presente em alguns lugares, mas no Brasil, por exemplo, ela é uma doença que por enquanto está erradicada, né? Então é muito importante a gente falar sobre isso. E a gente tem as vacinas controladas, a gente tem as doenças controladas, como rubéola, por exemplo, sarampo. Nós tínhamos a erradicação do sarampo no Brasil. Em 2018 tivemos surtos, não conseguimos controlar, então nós perdemos o certificado. Então a gente é um país que tem sarampo, né, circulando, o vírus circulando. Então, se eu baixo a guarda, se eu não protejo, de alguma forma a doença volta. E a vacinação, as campanhas de vacinação, elas nada mais são do que isso, é você manter a guarda alta. De tempo em tempo, ser feito processos, né, movimentos para trazer pessoas para serem vacinadas. Então, a campanha de vacina, ela funciona, sempre funcionou e funciona. Eu acredito, pessoal, Fernanda falando, que as campanhas já funcionaram muito mais, né? Antigamente a campanha era um acontecimento. Na época de campanha, meu Deus, era uma organização. Eu fazia parte de uma unidade onde a gente coordenava várias UBSs. Então, a nossa unidade que demandava para todo mundo, demandava vacina, recursos humanos, né? As pessoas organizavam material, organizava tudo. Era uma loucura a época de campanha. E existia um movimento ali, uma atmosfera, né, de tipo, vamos trazer todo mundo, vacinar, até porque a vacina da campanha só era no dia da campanha, não se estendia, né,
E aí quem não tomasse naquele dia não tomava depois, então existia todo um movimento, e aí a gente trabalhava muito, muito, nas duas campanhas anuais, trabalhava-se muito, mas hoje em dia caiu muito isso, né? Então, mas ainda continua surtindo o seu efeito as campanhas de vacina. Então, assim, vamos falar um pouquinho sobre a situação da poliomielite, né? Qual é a situação atual da poliomielite no Brasil e no mundo, né? Então, no Brasil, como eu falei, nós temos a erradicação da doença. Então, desde 1994, nós tivemos o último caso, né? Então, a gente não tem mais o vírus circulando, né? O vírus selvagem circulando entre nós. No mundo, nós tivemos aí a erradicação do tipo 2 e do tipo 3. Então, o tipo 2 foi lá em 1999 e do tipo 3 em 2012. Mas o tipo 1, a gente não tem erradicação dele no mundo, porque ainda existe aí, por exemplo, o Afeganistão e o Paquistão, que são os dois países que tem o vírus selvagem circulando. Então, a gente tem a presença das doenças. Inclusive agora, né, nesse ano de 2022, desde janeiro até agora, julho, nós tivemos 15 casos novos de poliomielite. Então, e que estão concentrados nesses países. Então, se existe algum lugar que tem o foco, existe ainda o risco das doenças elas se espalharem, da gente baixar a guarda, que é o que está acontecendo, e a doença ela entrar novamente. Então, a gente vai falar um pouco de campanha e cobertura vacinal, né? Vamos falar de cobertura vacinal, porque a gente tem aí a experiência, por exemplo, tivemos caso, né? O ano passado, um caso no Malawi e um caso em Moçambique, que foram os dois casos que apareceu no continente africano e deixou todo mundo em alerta, porque se é um lugar que já estava erradicado e apareceu um caso por um vírus selvagem, isso quer dizer que enquanto tiver algum lugar com vírus selvagem circulando, existe o risco dessas doenças que já estão erradicadas voltarem. Então, por isso é muito importante esse trabalho que a gente faz ali no dia a dia, dentro da sala de vacina, na rotina e nas campanhas, porque é através dessa proteção que a gente passa de criança a criança, fazendo ali a VIP, fazendo a polio, são essas atividades que vão garantir a proteção dessas pessoas. Bom, então, como que nós conseguimos, né, a façanha, então, de diminuir os casos, como, por exemplo, a poliomielite, que era uma doença que aqui no Brasil morria-se muito de poliomielite, ou ficavam com sequelas de poliomielite, as pessoas ficavam internadas a vida inteira, usando aquele pulmão de aço, porque parava de funcionar os pulmões, né, a parte respiratória, então tinha paralisia da parte respiratória, e aí a gente conseguiu erradicar isso. Vamos falar aqui do nosso país, por assim, uma determinação dos profissionais que estavam lá na ponta, dos governos, enfim, nós tivemos todo um movimento de vacina para poder acontecer, né, essa erradicação. Então nós vacinamos pelo menos 95% da população. E esse processo de vacinação, ele iniciou lá em 1988 e ele funciona até hoje. Então, depois de tantos anos, a gente consegue olhar esses avanços, a gente consegue olhar o benefício que teve todo esse trabalho, todo esse empenho. E a gente não pode aceitar um retrocesso, a gente não pode aceitar que essa doença ela seja reintroduzida novamente no nosso país. Por quê? A gente baixou a guarda. Eu baixei, você dentro da sua UBS, o município, o estado, o próprio governo, né? Então, e a população que é a pessoa que tem que vir, né, até nós, eles têm que vir até nós. Se eles não vêm, a gente vai até eles com algumas estratégias. Então tem que existir um conjunto de ações, né, de educação em saúde, de conscientização das doenças, que isso é muito importante. Infelizmente, as pessoas hoje em dia não têm tanta consciência
do quanto as doenças são graves, porque elas não enxergam mais essa doença, né? Então, as campanhas antigamente traziam muito isso. Ai, tem que tomar gotinha, tem que tomar pólen, era todo aquele movimento. Depois que a gente introduziu muitas vacinas na rotina e as pessoas acabaram, e as doenças foram acabando, as pessoas não passaram a valorizar tanto, né, as campanhas, ou valorizar o que eles tinham, né, a proteção que é a maior garantia, né, de vida longa e de vida com qualidade. Então, vamos lá. A capacidade que a campanha tem, né, de garantir essa proteção e trazer, né, essa qualidade de vida, às vezes até nós profissionais não temos essa consciência e isso precisa mudar. Tá, gente? Isso precisa mudar muito. Muitos profissionais, eles estão lá na ponta, mas eles só vacinam se chegam até eles. E nós não podemos ficar tão passivos assim. Nós temos que ter também o nosso papel de busca. Desculpa, eu esbarrei aqui. Temos que ter o nosso papel de ir atrás mesmo. Não tem jeito. Às vezes a gente fala, poxa, mas tá aqui todo dia, tá aberto, a pessoa não vem porque não quer. Só que o nosso papel de educador, o nosso papel de proteger, né? A gente tem uma obrigação, nosso trabalho é isso, é vigilância em saúde, sair à frente, evitar que a doença se espalhe. Então é muito importante a gente ir também fazer as buscas ativas e estratégias, enfim, são várias situações que podem ser feitas, né? E para que a gente consiga aí resgatar esses casos. Então, como que tá a nossa cobertura vacinal hoje? Vamos falar um pouquinho de cobertura, né? O que é uma cobertura vacinal? Cobertura vacinal é quando eu pego uma determinada faixa etária ou um grupo de crianças, de adolescentes, de idosos, de adultos, enfim. Eu escolho um grupo, eu sei quanto que tenho a minha população ali. E aí, em cima dessa população, eu tenho que ter uma cobertura, uma porcentagem. Normalmente gira em torno aí de 90% a 98%, o ideal seria 100%. Em média, 95% a cobertura, esse é o ideal. Então, para que eu consiga proteger a minha população como todo, o ideal é que 95% dessas pessoas estivessem vacinadas. Então, como eu vou avaliar isso? Eu tenho que saber qual é a minha população e o quanto que eu vacinei. Então, essa é a cobertura vacinal. Só que desde 2015, o sistema de monitoramento das vacinas, eles têm observado que cada vez menos, nós estamos vacinando cada vez menos. Nós estamos tendo uma cobertura bem menor de tempo em tempo. Então, a gente teve uma queda abaixo de 95%, que é o ideal, né? Começou por aí, lá em 2015. Tem em todas as vacinas, não é só da polio, tá, gente? Todas as vacinas, elas estão em queda de cobertura. Então, quando eu tenho pessoas que estão descobertas, pessoas que estão sem proteção, elas estão suscetíveis à doença, à infecção. Então, eu preciso criar estratégias, como no caso, por exemplo, uma campanha, para poder colocar em dia essa vacinação. Então, a gente avalia que desde 2015 já é bem antes da pandemia. E a pandemia veio, então, para piorar essa situação, né? Porque antes a gente já tinha uma situação difícil, antes de 2015, que era suado, mas a gente conseguia fazer a cobertura no fechamento anual, falar, puxa, mas batemos a meta, conseguimos cobrir. E a prova disso é que as doenças foram diminuindo. Depois de 2015 começou a cair essa cobertura e com a pandemia aí foi tudo pro chão mesmo, né? Então, essa queda, ela pode trazer as doenças que já estão erradicadas de volta para o nosso país. Já trouxemos aí o sarampo, que as pessoas não estavam totalmente protegidas, então já temos, né, circulando. Temos o aumento da rubéola, agora nós estamos tendo o risco de volta da polio, que a gente tem visto em alguns países que tem aparecido, alguns casos isolados, como eu falei, né, no caso aí do Malau e do Moçambique, mas por quê?
em algum momento tinha alguns bolsões, alguns lugares onde tinham pessoas descobertas. E aqui não tá diferente, porque se a minha população não está protegida, então ela está suscetível à doença, tá? Então é muito importante. A gente tem aí 84% do município brasileiro classificados, né, como municípios de riscos, né, de alto risco ou de muito alto risco. Isso é muito grave, né? A gente tem a maioria dos municípios que estão abaixo dessa cobertura e aí tem o risco de adoecer, tem o risco de que se entrar um vírus selvagem ali, se alguém chegar doente de outro país e esse vírus for espalhado no ambiente, essa pessoa não tem proteção e começa então o processo de espalhamento dessa doença. Então é muito importante que a gente leve muito em consideração a questão da cobertura vacinal, tá? Que eu sei, tem profissionais que não sabem calcular sua cobertura, tem profissionais que não fazem buscas, porque eles acham que a atitude tem que ser passiva, tem que esperar os pacientes virem até a sala de vacina. Eu sei que dá vontade mesmo de ficar só trabalhando dentro da UBS e falar, não veio porque não quis. Só que não é um problema só do paciente, é um problema meu, é um problema seu, porque é um problema de toda uma comunidade, é um problema de um país. Então, se uma doença, uma pessoa que não está protegida por uma doença, ela adoece e ela passa essa doença para outras pessoas que não estão protegidas, pode chegar em mim, pode chegar em você também, pode chegar no seu familiar. Então, não é um problema da pessoa, é um problema nosso. Bom? Então, eu acredito que, assim, a vacina, as campanhas, elas são uma bênção, eu costumo dizer que é uma bênção e uma penitência. Por quê? É uma bênção porque protege, traz expectativa de vida, traz qualidade de vida. Porém, se eu não conhecer a doença, eu vou ter menos medo da doença, né? Ah, imagina, isso daí foi coisa do passado, hoje em dia nem tem mais. Pra que eu vou ficar vacinando ou vacinando o meu filho? Então, isso é um problema. O Sandro chegou até a comentar aqui alguma coisa sobre isso. As pessoas não conhecem mais as doenças, elas não sabem o que é uma difteria, elas não veem um tétano porque tá controlado, como a gente via antigamente, tinha lá o mal de 7 dias e as crianças morriam muito, né, menos de 7 dias, a mãe morria muito, era muito alto, as mães tinham 15 filhos e criavam 5, 4, 2, era comum perguntar quantos filhos ela teve, quantos se criaram, porque o índice de morte era muito alto. Hoje, quando tem uma morte de uma criança, uma morte neonatal, ou meu Deus, é um estardalhaço, porque não era para acontecer. Então, assim, as vacinas, elas contribuíram muito com isso. Mas se eu não conheço a doença, eu não tenho medo, né? Eu não... isso aí é coisa do passado. Agora nem tem mais, imagina, nem precisa vacinar. E os movimentos anti-vacinas, que não é de hoje, na verdade, desde que existe vacina, existe movimento anti-vacina. Mas com a internet, né, com o evento da internet, então as pessoas conseguem disseminar fake news, disseminar muito mais o que eles acreditam, e isso faz com que as pessoas se afastem muito mais, que deixem de tomar, ou aquelas que até queriam tomar, mas viu uma notícia ou outra, ficou mais reticente, aí não vai. É nesse momento que a gente tem que fazer o nosso trabalho de ir pra cima, de buscar mesmo essas pessoas, porque senão a gente vai perder a mão e depois que a doença se instalar, gente, aí fica muito mais complicado, né? Por falta de não conhecer, acha que não existe. Com certeza, né? Se a gente nunca viu, falar, nem nunca vi ninguém doente disso, acho que daí nem existe mais. E aí eu falo que é a penitência, né? Porque quando você vê, igual quando a gente teve a campanha do Covid, né? Começou a vacinação do Covid. Eu não vou tomar isso não, imagina essa doença, essa vacina aí só pra matar. A hora que morria alguém da família, meu Deus, ela queria na hora, naquele momento, tomar a vacina. Então, a gente, nós seres humanos, nós temos muito disso, né? De só acreditar mesmo se a gente vê. Então, realmente... A falta da doença, que teria que ser uma bênção, e é uma bênção, as pessoas elas acabam virando reféns e vítimas disso também, por não conhecer mais a doença.
Deixa eu tomar mais um pouquinho d'água. Então, nosso objetivo em campanhas é aumentar essa cobertura, né? É manter essas doenças controladas e trazer essas pessoas. Porque assim, ó, culturalmente, quem trabalha aí há muitos anos em sala de vacina, e nem precisa ser muitos anos, tá, gente? Eu falo porque eu já trabalho, né, há muitos anos, já trabalhei em muita campanha de vacinação. Mas assim, até hoje em dia, a gente sabe aqueles pacientes que só vêm na campanha, não tem? Fala aí pra mim, vocês já viram isso? Vocês vivenciam isso? Aqueles pacientes que você só consegue botar os olhos nele em dia de campanha? Que na rotina eles não aparecem de jeito nenhum? Que você marca retorno e aí você vai ver o seu retorno marcado naquela campanha só na próxima campanha? Por quê? Porque existe muito uma cultura ainda de procurar o atendimento, de procurar a vacinação somente em situações extremas. Então, a pessoa tá doente, ela só procura o médico quando tá passando mal. Isso é uma questão cultural. A pessoa tem vacina todos os dias na unidade, mas ela não vai, porque ela só toma quando faz campanha. Então, é um momento da gente buscar essas pessoas, a gente colocar a carteirinha em dia. Só vem em campanha ou no Bolsa Família. É verdade, olha, a gente tem um aliado aí. O Bolsa Família, ele ajudou muito a trazer as crianças, os adolescentes, né, as nutrizes, as gestantes, porque se não pesar, não comparecer, não dar o ar da graça na unidade, porque a ideia não era essa, a ideia se perdeu, né? Mas se ele não der o ar da graça, então, e a carteirinha não tiver em dia, então ele não vai receber o Bolsa Família. Isso daí foi uma forma de forçar as pessoas a procurarem, né, a vacinação. Mas, culturalmente falando, existe muito isso, né, da campanha, até porque, antigamente, quando começou as campanhas, não tinha essa vacina tão extensa, esse calendário tão rico como tem hoje, né? A gente tinha algumas vacinas que era para algumas situações pontuais, a varíola que foi geral para todo mundo, e graças a Deus a gente erradicou a doença, mas no caso das outras vacinas não eram assim, né? Era mais aquelas crianças que tomavam no comecinho da vida ali e passou ali de 4 anos, 5 anos, não tomava mais. Então os adolescentes ficavam no limbo, né? Os adultos, então não tinha essa cultura. E aí foi crescendo. Você sabe que para mudar uma cultura, para mudar uma crença, isso leva mais de 100 anos. Então é a gente que tem que ir mudando ali no dia a dia com muita paciência. Então a campanha, ela tem também esse papel, né? De trazer essas pessoas que só aparecem na campanha. Não tem jeito. E aí, a nossa cobertura, ela tende a dar uma melhorada no período de campanha, né? A gente consegue trazer, então, essas pessoas. E aí, quando que vai ser, né? Essa nossa campanha agora de multivacinação, a campanha, então, da poliomielite, qual o período dela? Nós já começamos dia 8/8, né? Já iniciou essa semana a vacinação. Então, a gente sabe que já tem muitos profissionais aí que estão, né? Vacinando. E ela vai até o dia 9 de setembro, com o dia D, então, para o dia 20 de agosto. E a quem, né, se direciona, então, essa campanha? Então, a poliomielite, vamos falar um pouquinho, então, da poliomielite, né? A vacina da poliomielite, a indicação é para os menores de 5 anos de idade. Mas aí, como a gente vai trabalhar isso, né? As crianças, né, menores de 1 ano, a gente vai avaliar e vai fazer de acordo com a indicação do calendário, conforme a necessidade. Não é indiscriminado. Então, se eu tenho uma criança menor de 1 ano com a vacinação atrasada, eu não vou... eu vou colocar em dia essa vacina, mas com a vacina VIP. Eu não vou fazer a polio. Em menor de 1 ano, eu não vou fazer polio. Então, se tomou dose 1, eu vou lá fazer dose 2 e agendar retorno. Se tomou dose 2, eu agendo dose 3 e assim por diante, menor de 1 ano. Se for maior de 1 ano, eu vou avaliar a situação e aí eu vou vacinar de acordo, então, com a necessidade. Se essa criança tiver com o esquema básico em dia, eu, então, vou fazer a vacina VOLP indiscriminado, tá?
vou fazer VoLP maior de 1 ano. Se tiver na época dela tomar a VoLP da rotina, eu vou lançar isso como rotina também. Agora, se tiver só na época se já passou a época de rotina, tá em dia a vacinação dela, a gente vai fazer a vacina e vai marcar o retorno de rotina depois, tá? Gente, ó, eu tô vendo alguns comentários, talvez eu não consiga responder na hora, que às vezes eu vou ler, eu me perco no raciocínio. Depois eu volto um pouquinho, se tiver alguma coisa para orientar, eu oriento, tá bom? Ou alguma dúvida para tirar, mas podem comentar, não tem problema. Depois eu volto pra gente falar a respeito, só para não perder o raciocínio, tá bom? Estou ouvindo muito o QCR, eu não sei o que é, Rosângela, fala pra mim. Então, assim, as crianças que chegam atrasadas, com 2, com 3 anos, porque nunca apareceram na unidade, estão sem a vacinação de VIP, a gente vai tomar, a gente vai colocar em dia, eu não consigo, eu vejo os comentários, eu quero ler, desculpa. A gente vai fazer a vacina, a gente vai colocar em dia. Chegou com a vacina atrasada de VIP, eu não vou fazer VoLP, mesmo que ela tenha mais de 1 ano. Eu preciso garantir para essa criança 3 doses de VIP, tá? Então, se ela não tem essas 3 doses, eu vou priorizar isso e não vou fazer VoLP. Eu vou terminar o esquema básico dela. Agora, se ela tiver o esquema básico completo, então eu vou fazer a vacina, tá? Eu vou fazer a VoLP e aí, no caso, ela é indiscriminada, tá, gente? Eu não vou... tem lugares que estão marcando, estão fazendo a vacina, eu recebi já mensagens assim, estão fazendo a vacina, colocando pra rotina porque tá no período, e depois acaba marcando para ela voltar com 30 dias para tomar campanha, ou vice-versa, não é. Se tá no período, a gente vacina e considera válida para a rotina e também lança como intensificação, tá bom? Então, a gente acaba tendo, agora se tá em dia, vai só como intensificação mesmo. Uma coisa que é interessante falar, que não tem intervalo, né? A vacinação da polio não vai ter intervalo entre a dose de rotina e a dose de campanha, tá? Se ela tomou a dose de rotina, tem menos de 30 dias, tá no período de campanha, ela pode tomar. E... que mais? Que vocês podem ir mandando as perguntas também, se tiverem dúvidas, tá? Pra gente poder, eu vou orientando aqui. Se eu souber, se eu não souber, a gente busca a resposta e manda depois, enfim. Isso em relação a polio, né? Então, em relação a VoLP, a gente vai fazer, então, a partir de 1 ano, a gotinha. Menor de 1 ano, a gente faz VIP e segue a vida na rotina, ok? Agora, em relação à vacina de multivacinação, tem aí uma questão. Ela é seletiva, tá? A gente não vai sair vacinando como a polio. Porque eu vou colocar em dia o que tá atrasado. Então, eu vou pegar essa criança, esse adolescente, vou avaliar essa carteirinha como um todo. Então, o objetivo é igual o da polio, né, da criança. É colocar em dia, é proteger, é evitar as doenças, mas não existe a vacinação indiscriminada. Vai chegar aqui e vai tomar de qualquer jeito. Não, então eu vou primeiro avaliar a carteirinha de vacina e verificar todos os esquemas. Vou verificar o calendário de acordo com a idade da criança e do adolescente, né? Se tiver outra vacina para fazer, então a gente vai colocar em dia, tá bom? Explica a diferença da VIP para a VoLP. Então, a VoLP, ela é uma vacina atenuada. Ela é uma vacina onde o vírus, que é a via oral, né? A polio. O vírus, ele tá enfraquecido, mas ele ainda está vivo. E aí eu faço via oral. Agora, a VIP, ela é um vírus inativado. Esse vírus, ele tá morto. Ele não vai... as duas não causam doença, mas... a atenuada, ela é mais forte, a ação dela é mais intensa. Então, por isso que a gente faz primeiro 3 doses de VIP, para deixar o organismo mais protegido e com menos risco de reação adversa, de evento adverso.
E depois faz a polio, porque a chance de dar algum evento adverso é maior nas primeiras doses. Então, a gente faz as primeiras doses com a VIP, porque ela é o quê? Ela é inativada, o vírus tá vivo, tá? Então, basicamente é isso. A diferença delas é a via de aplicação, uma é via oral, outra é intramuscular. E uma é o vírus morto, né? Morto, digamos assim, que ele tá inativado, e o outro é atenuado, ele está somente enfraquecido, ok? Mas vocês podem mandar, tá, gente? Se tiver dúvidas aí, pode mandar que eu vou respondendo. Então, você vai avaliar esse esquema, né? Principalmente do adolescente, e colocar em dia, tá, gente? Aproveitar esse período de campanha, aproveitar as ampliações que nós estamos tendo em relação às vacinas para o adolescente. Trabalhar bem isso, porque é um momento ímpar. É um momento da gente buscar. É um momento da gente desenvolver técnicas de buscar as pessoas, estratégias. Então, quem tem o agente comunitário na unidade, usem as ferramentas que vocês têm, né? Peguem esses profissionais, peguem os outros profissionais, não só os ACS, médico, enfermeiros, psicólogos, todos esses profissionais que esses pacientes vão passar, orientem, pactuem com eles. Olha, nós estamos em período de campanha. Se passar aí com você e tiver nessa determinada idade, manda para a sala de vacina, faz um bilhetinho, porque aí ele procura, porque quando você escreve, fala, opa, é coisa séria, né? Já prescreveu, escreveu num papel, enfim. Desenvolvam estratégias nas escolas, no bairro, em centros comunitários, enfim, usem os equipamentos sociais que vocês têm, né? São lugares onde você tem, nas ONGs, né? Você tem acesso, você consegue negociar isso. Então, passe nas escolas, falem com os professores. Dá um pouco de trabalho, dá, mas o resultado é bom, né? A gente costuma ter um bom resultado. Deixa eu ver aqui. Hoje na minha sala chegou uma criança com 1 ano e 2 meses, faltando um dia para fazer o primeiro reforço da VOP. Aí fiz a VOP e pedi para a mãe ir no outro para tomar as outras, tá correto? Mas assim, por que você não fez as outras na sua UBS? Ou era um posto volante, né? Um local que só estava fazendo a campanha? Eu não entendi. A gente vai colocar em dia o que tiver atrasado, tá? Não tem a VOP, ela não tem que ter diferença de uma vacina para outra. É uma vacina via oral, ela não vai interferir nas outras, apesar de ser atenuada. A gente tem algumas vacinas que a gente não pode, ó que interessante. Aí é que eu falo assim, sala de vacina ela é mágica por causa dessas coisas, ó. O Ministério, o PNI, ele bate firme. Menor de 2 anos de idade não pode tomar sarampo, cachumba e rubéola junto com febre amarela, beleza? Beleza. Por quê? Uma vai interferir na resposta imunológica da outra. Porque esse sistema imunológico não está preparado ainda para lidar com essas vacinas ao mesmo tempo. Ok. Porém, eu não posso engessar as coisas, eu preciso ter esse senso crítico, eu preciso ter esse conhecimento também na minha área, das doenças da minha região. Então, se essa criança, né, ou eu trabalhando numa região onde eu tenho um índice alto de febre amarela, ou um índice alto de sarampo, ou de rubéola, eu não vou fazer ele me dá a condição de fazer juntas essas vacinas, mesmo sabendo que a resposta não vai ser tão boa quanto seria se fizesse separado. Mas o risco de eu não fazer a vacina, ela é maior do que a proteção que vai trazer. Então é muito importante a gente saber dessas coisas, é muito importante a gente conhecer essas coisas para poder transitar no calendário de forma mais segura, tá? Então, eu falo que o conhecimento é o poder. E assim, é muito importante nós profissionais da sala de vacina estarmos atentos às mudanças, às alterações. Hoje mesmo, acho que ela tá até aí, a Rosângela, ela me mandou um questionamento em relação à vacina. Provavelmente ela também recebeu esse questionamento em relação
a validade da pólice tinha mudado, e não era o que tinha mudado, era a validade do descongelamento. Então, olha a importância da gente ter esse conhecimento. Ela precisou desse conhecimento para repassar para outras pessoas que também estavam buscando esse conhecimento. E aí, a gente tem que ir atrás sempre, a gente tem que sempre tá atento o que tá mudando, o que tem de novo. Sala de vacina não tem descanso, gente, não tem assim, eu já sei tudo, não sabe, porque quando você vai pontuar situação por situação, eu vejo ali, alunos meus que são pessoas que têm muito tempo de sala de vacina, que estão o tempo todo estudando, buscando, às vezes surgem umas dúvidas no grupo, um pergunta, o outro fala, nossa, não tinha pensado nisso, aí como será que é isso? E eles mesmos começam a se questionar. Eu, muitas vezes, tenho que correr atrás da informação nova, nossa, como será que isso daí mudou? Nossa, será que agora alguém faz uma pergunta diferente e você fala, nossa, mas será que já mudou? Você vai atrás, às vezes mudou, às vezes não. Então tem que sempre estar buscando conhecimento de sala de vacina, não tem como, tá bom, gente? Falar nisso, no final do mês, eu vou fazer novamente um evento, né, dou algumas aulas e no final dessas aulas eu abro nova turma, tá? Se vocês tiverem interesse, já vão se organizando e se souber alguém que queira também, pode pedir para me acompanhar que a gente vai abrir nova turma no final do mês para treinamento em sala de vacina. Ok? Deixa eu ver se ficou alguma coisa aqui para falar, para discutir. Deixa eu ver. As crianças que estão próximos de completar 1 ano e 3 meses ou que já tomaram há menos de 30 dias também devem ser vacinadas indiscriminadamente? Sim, maior de 1 ano vai tomar indiscriminadamente. Se tiver no tempo de fazer a vacinação, pode fazer e marcar como rotina, tá bom? Se não tiver no tempo, pode fazer a da campanha e agenda o retorno para a data de rotina. Porque só completaria 1 ano e 3 meses amanhã? Não, gente, você pode fazer e lança, tá? Não é por causa de um dia que você vai deixar de lançar como rotina, tá bom? Tem que observar o risco e o benefício. Não sei em relação ao que, mas sempre a gente tem que observar o risco e o benefício. O que acontece? O programa fala que com 1 ano e 3 meses para eu fazer a vacina. E aí eu vou lá e faço com 1 ano, 2 meses e 29 dias. Gente, isso vai dar problema? Não dá. Porque o que acontece? Todas as vacinas, elas têm um espaço mínimo, né? Um período mínimo e um período máximo. Se a gente for pensar que a VOP ela era aplicada, né? Com 2 meses, 4 meses, 6 meses, 1 ano e 3 meses, 4 anos. Depois foi trocado, em 2017 que entrou a VIP. Então, por quê? Para diminuir o risco de evento adverso, de desenvolvimento de paralisia flácida aguda, de desenvolvimento de poliovírus por mutação, né, do próprio vírus da vacina. Então, para evitar essas coisas, foi introduzida a VIP, mas se a criança está com um esquema completo de VIP, você não precisa ficar tão engessado. Um dia eu não posso fazer. Não, você faz e vai lançar isso daí, tá bom? Vamos lá, mais de 1 ano, ou só com 1 ano e 3 meses que pode fazer a VIP de campanha. Não, a VIP você vai poder fazer se ela tiver com a vacina, com o esquema básico atrasado, você vai colocar em dia. Você tem que garantir para essa criança esse esquema básico. Ela precisa ter 3 doses da vacina, tá? Então, você vai avaliar essa situação e vai fazer. Não importa se ela tem mais que 1 ano, se ela tem mais que 1 ano, 2 ou 3, tá? Se ela tiver até 4 anos, 11 meses e 29 dias, você pode aplicar a VIP, tá bom? É isso. Deixa eu ver se ficou mais alguém para perguntar alguma coisa. A diferença nós já explicamos. Até quando pode fazer a VIP? Até 4 anos, 11 meses e 29 dias, tá? Professora, a melhor. Obrigada, amor. Muito crítica com a idade de 1 ano tomar VOP. Sim, mas é porque as pessoas, elas se fecham muito
Na questão, eu acho assim, principalmente a rede pública é muito engessado, né? A gente fica muito engessado. Ah, o calendário fala que é com 2 meses. O calendário fala que é com 4 meses. Eu não posso fazer com 3 meses. Ah, por exemplo, o rotavírus é com 2 meses. Se a criança chegar com 1 mês e 25 dias, eu não vou fazer. Tá errado. É assim. Tá errado o que eu digo? Não tô dizendo que é pra você sair fazendo tudo fora do preconizado. Você tem uma margem para trabalhar, você não pode ser tão engessado. Às vezes a mãe chega, falta um dia para dar o dia certo que o calendário fala. Mas muitas vezes, sabe o que eu falo, gente? Às vezes a gente toma esse tipo de decisão ou de conduta por falta de conhecimento. Porque você aprendeu que é com 2 meses. Ninguém nunca te falou que podia ser com 30 dias, a partir de 30 dias. Ou a partir de 45 dias, no caso, por exemplo, da rotavírus. 1 mês e 15 dias, você pode fazer já. Ninguém nunca te falou. Quando você vê aquilo, você fala, não, falta 1 dia. Se eu fizer antes de 1 dia, vai dar problema. Você não faz. Aí você manda a mãe embora, ela não volta mais. Ou ela vai voltar depois que já passou os 3 meses e 15 dias que não pode tomar mais. Então, é importante a gente conhecer essa flexibilidade. A rede privada, eles trabalham muito com esses calendários alternativos. Eles trocam vacina, eles estendem o período, eles diminuem. E aí você fala, nossa, muito diferente, tem nada a ver com o esquema do PNI. Não tem, porque o PNI, ele trabalha para um montante muito grande de pessoas, de profissionais. Você imagina a quantidade de profissionais que trabalham no serviço público. Se você ficar falando, olha, essa vacina você pode fazer assim, mas se não der para fazer desse jeito, você pode usar essa outra para substituir, vai virar um samba do crioulo doido. Então, precisa ter algumas normatizações, mas dentro dessas normatizações a gente precisa conhecer as exceções disso. E aí isso te dá mais flexibilidade, coisa que a rede privada tem muito mais flexibilidade para trabalhar. Eles estão errados? Não. Nós também estamos errados? Também não. O que precisa cada um é ter conhecimento para fazer de forma correta, tá bom? Mas às vezes a gente fica mesmo preso. Ai, tem que ser com 1 ano e 3 meses, tem que ser com 15 meses. Ah, se for com 14 meses, tá errado. Não tá, né? É só ter conhecimento. Obrigada, Rô. Top demais, sou tua fã. Obrigada. Minhas alunas lindas por aqui. Quis dizer Volpe. Mais 1 ano, só com 1 ano, 3 meses, que pode fazer a VIP de campanha. Ah, tá. Você quis dizer Volpe, deixa eu entender, mais de 1 ano, ou só com 1 ano e 3 meses que pode fazer a Volpe, né? Na campanha a Volpe é a partir de 1 ano, gente, a partir de 12 meses vai poder tomar a campanha indiscriminado, tá bom? Ok, gente, se eu não deixei ninguém sem respostas, eu vou então encerrar. Se tiver mais alguma coisa que vocês queiram perguntar. Uma mãe apareceu esses dias de campanha e a criança já estava com 2 anos e 2 meses e ainda não tinha tomado as vacinas de 1 ano e 3 meses. Manda bala, fazer tudo. Gente, eu sou a favor de colocar a carteirinha em dia. Tem que colocar a carteirinha em dia, não pode. Ó, vacina é oportunidade. Se você perder a oportunidade, ela não volta mais, tá? Quando juntava, era na campanha, era como festa, até usava a melhor roupa para comparecer. Gente, era muito legal, as campanhas eram muito legais. Muito bacana, porque a gente via pessoas que só via só em época de campanha, aqueles colegas que você tinha perdido de vista. E aí fazia vaquinha, fazia almoço, ou então ia comer fora e recebia os lanches, o kit lanche e o dinheirinho que vinha no final, que era a etapa, né? Ai, que delícia! Era um trocadinho que vinha lá que ajudava muito. É isso aí, gente, olha. Eu espero, desejo a vocês uma ótima campanha, né? De todos esses, né? Daqui pra frente. Porque não tinha DTPA infantil. Pronto, aí a Juscelia tá fazendo aí as mudanças. Gente, tendo conhecimento, é minha aluna, hein? É isso aí, parabéns. Tendo conhecimento, você consegue fazer, né? Essa diversificação. Vamos lá. Não perco as oportunidades. Não
Ah, tá, fiz tudo. É isso aí, gente. Tem que fazer tudo mesmo, não tem que ter medo. A CWY pode ser feita em criança com qual idade? Então, a CWY, na rede privada, ela é feita no bebê já, né? A gente já tem aí o esquema a partir de 2 meses de idade e já faz a CWY, já pode fazer. Agora, na rede pública, a gente trabalha só para adolescente, tá? De 11 a 12 anos. Muito obrigada pelos ensinamentos. Por nada, meus amores. Para mim foi um prazer estar aqui com vocês. Marquem, eu vou deixar essa live salva aqui no Instagram, tá? Hoje eu falei que não ia deixar não, que eu ia, né, colocar lá só no YouTube, mas eu vou deixar salva aqui, tá bom? Marquem os seus colegas, coloquem lá nos comentários lá o arroba, alguma coisa lá dos colegas de vocês que vão gostar de saber disso, que vão gostar de ver um pouquinho a respeito da vacina, para que eles também aprendam. A Juscelia falou, aprendo muito com o curso, que bom, fico feliz demais de ver vocês crescendo. Eu fico encantada quando eu vejo naquela comunidade vocês se desenvolvendo ali. Tem hora que eu nem entro para responder nada, porque já responderam tudo. E acho que esse crescimento, ele acontece com essa troca, e essa troca é muito rica. Parabéns, viu? Muito bom. Tá ficando muitas crianças perdendo as primeiras doses. Isso é muito triste, gente, é muito triste, porque é uma doença que mata, principalmente as crianças menores de 1 ano, né? Então, é muito importante que a gente consiga, de alguma forma, otimizar essa logística para que essas crianças não fique sem. Se ela chegar na unidade e não tiver, pega telefone, pega endereço, atualiza tudo, porque a hora que chegar, liga, traz, veja as outras unidades que tem, orienta essa mãe, vai em tal unidade, que lá a senhora vai fazer a vacina, para não perder, porque é importante, tá bom? Um beijo imenso para vocês. Me acompanhem lá também no YouTube. Se inscreva lá no canal. Eu tô deixando os vídeos mais longos lá. Essa live eu vou deixar aqui, tá? Mas os vídeos mais longos eu tô deixando lá, tá bom? Fiquem com Deus. Uma ótima campanha para vocês, gente. Tchau, tchau. Até semana que vem. Quarta-feira eu tô de volta. Tchau.